Continua Tá. aí. Que... Então é o seguinte, tempos fixos, né? Isso, a gente estava falando sobre isso. Então, o que é que acontece? Paulo disse que Deus fez toda a raça humana a partir de um só homem para habitarem sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então, ele fala sobre tempos fixos, estabelecidos de forma prévia. E, no mesmo contexto, no versículo 30, ele vai falar sobre um dia que Deus estabeleceu para o julgamento dos homens. Então, tudo indica que temos informações suficientes para entender que Deus estabeleceu um dia para julgar, que faz parte destes tempos fixos por Deus para acontecimentos especiais. Sobre o tempo para julgar, nós vamos encontrar diversas passagens que falam da mesma coisa, confirmando essa verdade. Eu separei até alguns versículos aqui que eu quero citar para vocês. Por exemplo, Apocalipse capítulo 11, versículo 18, diz assim, vou ler o versículo, tá? Ele fala, na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Essa expressão que me chama a atenção, ele dizer, chegou o tempo determinado. Ou seja, é um tempo determinado para o julgamento, né? Para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Ele está dizendo, chegou o tempo para Deus destruir algumas pessoas, né? E aí, mais para frente, citando outra passagem sobre essa questão de julgamento, lá em 1 Coríntios capítulo 4, o próprio Paulo ele diz o seguinte, irmãos, nada julgueis antes do tempo, em 1 Coríntios 4, 5. Ele diz, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Se você observar, parece que Paulo está falando exatamente sobre a mesma ocasião de Apocalipse, capítulo 11, versículo 18. Ele está falando, não devemos julgar antes do tempo. Então tem um tempo estabelecido por Deus para o julgamento. Deus estabeleceu um dia para julgar os homens. Lá em Apocalipse fala, chegou o tempo para o julgamento. E Paulo diz, não julguem antes do tempo. Claro que Paulo não está falando sobre não julgar as coisas da vida. Nós devemos julgar as coisas da vida. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, Paulo falando sobre intrigas entre os irmãos, ele diz, não tem um sábio entre os irmãos que possa julgar as coisas mínimas desta vida. Então, julgar as coisas, as situações, os acontecimentos, os episódios, é obrigação dos cristãos. Não é nesse sentido que a Bíblia diz que não devemos julgar. Pelo contrário, a gente julga o tempo todo. E isso é bom. É quando você vai numa igreja e você diz, poxa, que povo educado, que povo gentil, que música boa, você está julgando, você está dando o seu parecer. Não é que não possamos ou não devamos julgar, mas o que a Bíblia está falando aqui é sobre o julgamento dos homens sem critério com base na verdade. Julgar segundo a aparência, julgar pelo homem, mas o julgamento real, final, divino, ele vai acontecer no tempo certo, que é quando Jesus voltar. E é por isso que Paulo diz, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. Esse é o tempo do julgamento, quando Jesus Cristo vier. E nós temos outras passagens que corroboram isso. Por exemplo, lá em Atos capítulo 20, eu não separei esse texto aqui, mas está escrito, se não me engano, no versículo 4, que João viu tronos e alguns que foram dados a ele o privilégio de se sentar nesses tronos, os quais receberam autoridade para julgar. Então, homens receberam autoridade para receberam autoridade para julgar e puderam então se sentar nesses tronos para fazer isso. O que talvez seja, finalmente, claro, no final da tribulação, início do milênio, Jesus voltou, que é o tempo para julgar. Ele estabelece os tronos, os homens se sentam nesses tronos e receberam autoridade para julgar na volta de Cristo. E vai se cumprir aqui aquilo que Paulo falou lá em 1 Coríntios 6, 2 e 3, quando ele argumentava sobre julgar as coisas mínimas da vida. Ele diz, vocês não sabem que um dia nós haveremos de julgar os anjos? Vocês não sabem que um dia nós haveremos de julgar o mundo? Ou seja, é um dia, um tempo futuro, é um tempo certo, é um tempo fixo, é um dia estabelecido por Deus, o dia para o julgamento. Então, só dentro do escopo da questão do julgamento, falando só sobre julgamento, a gente percebe que há mais texto do que a gente imagina em relação à questão do dia certo, do dia fixo, do dia estabelecido por Deus para isso acontecer. Da mesma forma, irmãos, existem outros tempos fixados por Deus, de forma prévia, que vão acontecer exatamente quando Deus quis que eles acontecessem. Ou acontecerão exatamente quando Deus quer
que eles aconteçam. Deus os estabeleceu de forma prévia e eles vão acontecer na hora certa. E aí eu acredito que dentro destas questões estão o aparecimento do anticristo, o dia da volta de Cristo, não só o dia da volta de Cristo, que nós chamamos de segunda vinda, mas quando Jesus Cristo veio a primeira vez, o seu primeiro aparecimento também foi no momento determinado por ele. Então, pelo que na parece, plenitude dos tempos, né? Existem momentos fixos que Deus estabeleceu para que certas coisas aconteçam, como o julgamento. E falando ainda sobre julgamento, para eu dar outros exemplos aqui sobre a questão do tempo da volta de Jesus Cristo, né? E a gente possa engrossar o caldo, falando sobre o que podemos saber sobre o momento da sua volta. Ainda sobre o julgamento, é interessante que até os demônios pareciam ter alguma noção de que havia um tempo em que eles fossem julgados. Porque quando Jesus esteve na terra, alguns demônios falaram: bem sei quem és, o Santo de Israel, vieste atormentar-nos antes do tempo. Ou seja, eles sabiam quem era Jesus, eles sabiam que tinha um tempo determinado por Deus para o tormento deles e sabiam que o tempo não era aquele. Então, até os demônios parecem saber alguma coisa sobre os tempos fixos que Deus estabeleceu pela sua exclusiva autoridade. Claro que não vai dar para a gente falar tudo o que talvez alguns de vocês gostariam de saber, dúvidas que vocês tivessem, tá? Mas a verdade é essa: os tempos fixos estão muito claros na Bíblia. À medida que a gente começa a cascaviar e a buscar, a gente vai descobrindo. Lá em Provérbios, capítulo 25, versículo 2, está escrito que a glória de Deus está justamente nas coisas que estão encobertas. Mas a glória dos reis, dos homens, dos poderosos está em descobrir tais coisas. A Bíblia fala que certos mistérios de Deus não foram compreendidos por gerações passadas. Paulo chega a dizer em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que o ouvido não ouviu, olho não viu, e não entrou no coração do homem aquilo que Deus já tinha preparado para aqueles que o amam. Mas, diz o versículo 10, Deus nos revela pelo seu Espírito que nos foi dado. Então, profetas, reis e sábios do passado quiseram ver, quiseram ouvir, mas olhos não viram, ouvidos não ouviram. As duas coisas. Mas Deus nos revela. É por isso que lá em Mateus capítulo 13, no versículo 34, Jesus diz claramente: abrirei a minha boca em parábolas e publicarei as coisas que estão ocultas desde que o mundo começou. Não é que não tinham sido feitas, não é que não eram verdades estabelecidas, elas não tinham sido reveladas plenamente ainda. Então, a revelação, o ápice da revelação sobre as coisas de Deus para o homem, da sua vontade e outras coisas mais, é de Jesus Cristo para frente e não de Jesus Cristo para trás. E é bem interessante a gente compreender isso, porque, pelo que parece, nós estamos no melhor tempo para se viver, onde nós podemos compreender coisas que jamais puderam antes. E eu creio, irmãos, que a Bíblia dá testemunho sobre o momento, o tempo, o dia da volta de Jesus Cristo. Eu quero apenas, antes da gente falar mais sobre essa questão, eu quero apenas citar uns versículos aqui, tá? Mostrando como tem textos que falam sobre isso e às vezes a gente não percebe, né? Por exemplo, sobre a questão do anticristo. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6, está escrito assim: e agora sabeis o que detém o anticristo, para que ele seja revelado somente no tempo certo. Quer dizer, tem um tempo certo para o anticristo se manifestar? Tem um tempo certo, né? E às vezes a gente não percebe. Quer dizer, tem um tempo certo, mas quando você começa a juntar essas passagens, quando você começa a estudar sobre cronologia na Bíblia, que envolve muito mais coisa do que isso que a gente está falando aqui, você começa a perceber que tudo está no controle de Deus, né? Os planos de Deus, a capacidade de Deus de planejar e realizar a sua vontade é muitas vezes uma coisa muito elevada, muito mais elevada do que a mente humana possa alcançar. Mas a Bíblia testemunha a sua grandeza. Toda vida que eu brincava de quebra-cabeças, quando eu comprava um quebra-cabeças de 100 peças, 200 peças, às vezes é um desafio muito grande. Você diz assim: rapaz, é muito difícil. Mas, primeiro, se alguém está me vendendo um quebra-cabeça de 200 peças, é porque ele planejou um fim. Eu não acredito que uma pessoa me faria pagar 100 reais numa coisa que não tem solução. Então eu vou acreditar que a cabeça do cara que planejou isso aqui funcionou direitinho, o fim já foi previsto por ele, e ele não está fazendo uma pegadinha com a minha cara. Ele não é doido de fazer isso comigo, que eu estou aprendendo do Procon. Então tem que ter um fim, né? Então,
O que lhe dá esperança de tentar resolver o quebra-cabeças é porque você sabe que o fim já foi pré-determinado. Então você não está tentando inventar, você está tentando descobrir. Né? Você chegar na imagem que já foi pré-definida antes. Eu penso que é da mesma forma. Então a gente vai descobrindo as coisas e enxergando aquilo que Deus já fez e já estabeleceu. Então a Bíblia testemunha, e essa é uma das passagens que mostram que parece que o anticristo ele vai surgir no tempo certo. Textos de Daniel falam com expressões semelhantes. Ele diz, isso acontecerá no tempo determinado. Tem pelo menos 4 versículos no livro de Daniel, em capítulos diferentes, onde ele usa a expressão parecida. No tempo determinado acontecerá, e no tempo determinado do fim. Ou seja, são tempos fixos, previamente estabelecidos por Deus. 2 exemplos disso se encontram em Daniel 8:19 e em Daniel 11:35. Tem outros também, mas eu acho que esses são talvez os mais claros e os mais contundentes. Agora, sobre a segunda vinda de Cristo, por exemplo, será que nós temos textos que digam que ela vai acontecer num tempo certo também? Parece que sim. E, por favor, quando eu digo a segunda vinda de Cristo, não confunda, como fazem alguns irmãos, pensando que segunda vinda é sinônimo de arrebatamento. São coisas diferentes. Ainda que haja uma ligação entre uma coisa e outra, e elas façam, e tais acontecimentos façam parte de uma sucessão de eventos em cadeias, que tipicamente é chamado pela Bíblia de dia de Cristo, dia de Deus, dia do Senhor, que envolve coisas boas e coisas ruins, dependendo da pessoa que os experimenta, porque para os cristãos será um dia bom, para os que não são de Deus e estão sendo seus inimigos, será um dia mau. Então, não é que o dia de Cristo seja bom e o dia do Senhor seja ruim. Dia de Cristo e dia do Senhor são expressões diferentes para uma coisa só. Só que tanto o dia de Cristo como o dia do Senhor vão ser bons ou vão ser bons ou vão ser mal, dependendo da pessoa que os experimenta. Infelizmente, existe aí um debate teológico em cima dessas expressões e as pessoas tentam diferenciar uma coisa da outra através dessas inferências, né, desses raciocínios lógicos para chegar nessa conclusão. Eu penso dessa forma, que é tudo uma coisa só. É uma sucessão de eventos em cadeias que vai se desenrolar durante esse período, que é chamado de o dia de Deus, o dia de Cristo, o dia do Senhor. Não é um dia de 24 horas. É um evento profético com vários pequenos acontecimentos em cadeia. Isso envolve o arrebatamento, o surgimento do anticristo, a tribulação, a volta de Cristo e até mesmo o milênio, como parece que Pedro vai falar lá em 2 capítulo 3. Tudo isso faz parte do que a Bíblia chamaria de o dia do Senhor. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, quando eu falo da segunda vinda, que há textos que mostram que parece que podemos saber sobre o dia fixo, o tempo fixo para a segunda vinda, eu não estou falando do arrebatamento, tá? Mas, por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 14 ao 16, Paulo diz assim, exorto-te, ó Timóteo, que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, em suas épocas determinadas, essa é a versão que eu estou lendo aqui, né, que é a minha predileta para pregar, mas não é a única que eu uso. Eu gosto de examinar todas as versões. Outras versões falam de forma diferente. Aqui no versículo 15, por exemplo, citando poucas, no NVI diz, no seu devido tempo. Na versão A Mensagem diz, no tempo certo. Na Bíblia de Jerusalém diz, nos tempos estabelecidos. Ou seja, essa expressão que fala da manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, a manifestação de Jesus Cristo, a qual, no tempo certo, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então tem um tempo certo. Assim como tem um tempo certo para a manifestação de Cristo, parece que tem um tempo certo para a vinda do Senhor Jesus Cristo. A segunda vinda, não estou falando do arrebatamento. Agora, as pessoas dizem assim, mas eu acho que não, porque se as pessoas pudessem descobrir que há um tempo certo, haveria muita especulação. Gente, já tem especulação sem o pessoal saber metade do que a gente está sem saber. Então, não existe esse período de não ter especulação. Especular, conjecturar, não é uma coisa ruim. É uma faculdade do intelecto humano que é uma dádiva divina. Deus nos deu essa coisa linda e maravilhosa que está dentro de nós, que se chama mente. Eu acredito que fomos feitos para pensar, feitos para discernir as coisas espirituais. Ainda que coisas espirituais se discernam espiritualmente, nós precisamos da nossa mente para produzir os frutos do conhecimento adquirido. É por isso que Paulo diz que se eu orar em línguas, eu não produzo fruto.
A minha mente fica infrutífera. O que é o fruto? O fruto é você colocar o conhecimento da revelação que você possui espiritualmente no coração de uma pessoa que te ouve. E a única forma de transferir o conhecimento adquirido por revelação espiritual é através da capacidade intelectual. Falando o idioma que a pessoa fala, explicando de forma clara, trazendo a mensagem ao coração do que nos ouve. É por isso que quando eu falo no idioma conhecido, quem me ouve é edificado. Ou seja, a minha mente produz fruto na vida de alguém. É esse o significado. Mas não significa que não devemos pensar, que não possamos conjecturar e especular. Eu acredito que podemos e devemos. Claro, sempre baseados na Bíblia, sem dúvida nenhuma. Mas, o que é que acontece? A Bíblia parece dizer que Deus estabeleceu um tempo fixo para o dia da volta de Cristo. A própria declaração de Jesus, que é muito usada para dizer que ninguém sabe o dia nem a hora, mostra que tem um dia e uma hora. Um dia, Né? só ninguém sabe. Não quer dizer que não tem. Ninguém sabe o dia nem a hora. Mas tem. Se não soubesse, se não tivesse, não tinha como não saber. As pessoas não sabem qual é, mas tem. Por isso que não dá para saber. Porque tem um mistério aí no negócio. Né? Mas, além disso, além dessa passagem, Jesus também, quando falava sobre questões relacionadas a cumprimentos de profecias em tempos específicos, Jesus disse que são tempos estabelecidos por Deus pela sua exclusiva autoridade. Então, Deus, com base na sua autoridade exclusiva, de acordo com a sua onisciência, a sua onipotência e a sua onipresença, estabeleceu tempos fixos, e um deles é o tempo para o surgimento do anticristo, como a gente já viu também, o dia do julgamento de todos os homens, e tempo da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, falando sobre o tempo, testemunhando aqui, citando poucos versículos, eu acho que nós podemos descobrir ainda mais do que a gente já tem descoberto até aqui, citando esses versículos como inspiração, né, para o estudo sobre esse tema. E, Rony, eu estou pensando aqui em falar outras coisas para engrossar mais o caldo a respeito do tempo que a gente vive, mas se você quiser fazer algum comentário, alguma consideração, é bom que eu respire um pouco e depois eu continuo. Rapaz, não, é de ficar mesmo impressionado a quantidade de textos que a Bíblia traz, mostrando que de fato existe um tempo estabelecido, um dia já estabelecido, né? E quando a gente tem esse entendimento, que foi o que foi fundamentado desde o início da nossa conversa, de que, na verdade, Deus não está, em momento nenhum, Cristo desencorajou-nos de procurar saber essas coisas, né? Mas como você bem disse, quando ele cita a passagem de que nem os anjos, nem o Filho do Homem sabiam o dia, ele está falando ali em uma condição em que ele estava, né? Não como Deus, mas como homem, porque se encarnou aqui. E aí a gente começa a ver textos, como você mesmo colocou, de que, por exemplo, lá o texto de Hebreus capítulo 10, que fala que não devemos deixar de congregar, mas quanto mais vemos que esse dia se aproxima, devemos fazer recomendações uns aos outros, ou seja, se eu tenho a obrigação de fazer mais recomendações, quando eu vejo que esse dia se aproxima, eu tenho que ver, né? É possível, E isso para mim é muito claro, sabe, Natan? É pena que algumas pessoas ainda ficam travadas nisso, né? Eu lembro só daquele versículo que Paulo fala em 2 Coríntios, né, que diz que, se referindo ao povo hebreu, que quando leem as escrituras é como um véu, né, que ainda está coberto ali diante deles e eles não conseguem ver. E esse véu é só retirado em Jesus. Então eu vejo a mesma coisa, sabe? E, cara, eu faço de fato uma oração aqui, a mesma oração que Paulo fez em Efésios no capítulo 1 e no capítulo 3. Para que as pessoas entendam, cara, para que haja mesmo espírito de sabedoria, de revelação, no conhecimento de fato, né? Foi tão falado aqui sobre a importância de conhecer, né? Não somente a questão de ter as experiências, como você bem colocou, né? Mas de conhecer pelos livros, né? Através da leitura, como o texto de Daniel fala. É muito importante isso. E, infelizmente, nós estamos num tempo em que parece que as pessoas cada vez mais querem se distinguir umas das outras, quando se colocam uns como pentecostais, outros como tradicionais, como reformados, né? Como se não pudesse experimentar do Espírito uma parte e a outra, não, eu estou acima, né, dessa questão das Escrituras, né? Eu tenho uma intimidade tão grande com Deus que eu não preciso ler. Não. E a gente vê Jesus falando, né? Você citou, erram por não conhecer nem o poder e nem as Escrituras, nem as Escrituras nem o poder. Ou seja, tem que haver um equilíbrio entre os dois.
né? Tem que, o tanto que se tem de comunhão com o Espírito e uma vida de oração e de buscar o Senhor, é tanto quanto uma vida de leitura, de dedicação, de meditação na palavra para conhecer, né? Foi falado muito de julgar as profecias, de julgar as coisas, e a forma de julgar é somente por meio da palavra. Ela é o nosso guia. A Bíblia diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, irmãos, eu te encorajo todos vocês a, primeiro, não dormir essa noite, tá? Aproveita aí que você ouviu tanta informação, tanta coisa boa, vai pensar nisso, meu irmão, vai orar a respeito disso, e se você teve a oportunidade de pegar as referências, vai conferir tudo isso, vai ler de novo, vai sentir, vai conferir, seja como um crente de Bereia, meu irmão, confira para ver se tudo é assim, né? Não aceita porque é o seu pregador predileto que está falando, vai lá e confere, vê se é de fato assim. E eu tenho certeza que você vai ficar impressionado, vai descobrir ainda mais coisas que, infelizmente, aqui a gente não tem tempo para falar tudo, né, Natan? Então, segue daí, meu irmão, porque o negócio tá bom demais, viu? Gente, olha só. Eu acredito que nós estamos no final da história da igreja. Não é no final da história do mundo, nem no final da história da humanidade. Às vezes eu falo isso sem querer, né? Eu quero dizer é o final da era da igreja. Porque, na verdade, a gente sabe que, além do arrebatamento, depois de tudo isso, ainda teremos 1000 anos aqui na Terra de reinado messiânico, né? A partir de Jerusalém, Jesus Cristo estará fisicamente de volta à Terra e reinará sobre as nações com cetro de ferro, a Bíblia diz, né? O que quer dizer que ele vai estabelecer a paz, a harmonia e tudo mais. Hoje em dia, o reino de Deus é uma coisa espiritual. Existem 2 aspectos do reino de Deus, o espiritual e o natural. Hoje, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ele está dentro de nós. Jesus Cristo deixou isso bem claro lá em Lucas 17, 20, se eu não estiver enganado. Mas um dia esse reino se manifestará fisicamente. As pessoas às vezes não entendem essas questões da Bíblia quando ela traz 2 aspectos. É muito comum você encontrar na Bíblia essa questão dos 2 aspectos. Alguém, inclusive, falou aí sobre, perguntando por que as pessoas confundiram a segunda vinda com o arrebatamento. Da onde surgiu essa associação? Porque as pessoas não percebem os aspectos que diferenciam os 2 episódios. São parecidos, são semelhantes, e as pessoas acabaram pensando que era uma coisa só. Foi exatamente o que aconteceu com os judeus quando liam os textos do Antigo Testamento e acreditavam na vinda do Messias, mas não perceberam que a Bíblia estava falando sobre 2 tempos, 2 situações, 2 momentos diferentes, 2 situações diferentes, que se complementavam, faziam parte uma da outra, de um plano maior de Deus e tudo mais, mas que não iriam acontecer de uma só vez. Eles não perceberam que havia aspectos na primeira vinda que não se cumpririam na segunda e aspectos da segunda que não se cumpririam na primeira. Porque as declarações proféticas das quais tratam desses tempos são declarações proféticas que às vezes trazem numa só emissão de voz os 2 aspectos da primeira e da segunda vinda. Então a pessoa tinha que ter muita presença de espírito para conseguir discernir que está falando de 2 tempos. Porque ela lê ali, ela tem que saber discernir que não é uma coisa só. Porque a palavra de Deus, ela traz as revelações de uma realidade atemporal. Então a gente não pode tentar interpretar os textos da Bíblia como faríamos com um livro comum, natural. Existem elementos ali que são fora do tempo. Então você tem que saber como lidar com cada passagem, com cada termo, com cada situação. Da mesma forma que havia elementos de uma primeira e de uma segunda vinda nas passagens do Antigo Testamento que não foram percebidas pela maioria da nação de Israel, pelos estudiosos religiosos do povo judeu, os escribas, os fariseus, o pessoal não percebeu isso. Da mesma forma, existem elementos relacionados ao arrebatamento que não estão sendo percebidos por grande parte da igreja. Eu digo grande parte porque uma boa parte entende que o arrebatamento é um evento separado, é um evento diferente. Mas muita gente acha que os textos do Antigo Testamento que falam da segunda vinda são textos que estão apontando para o mesmo arrebatamento que é tratado no Novo Testamento. No entanto, gente, o arrebatamento jamais foi falado na Antiga Aliança. Em nenhum momento no Antigo Testamento o arrebatamento foi pronunciado, foi falado. Se falava sobre a volta de Jesus, a vinda de Jesus. O Antigo Testamento fala somente sobre a segunda vinda, o que nós hoje chamamos de segunda vinda, né? Porque até então não se sabia que existiria uma primeira e uma Era uma segunda vinda só, né? hoje, né?
Mas o Antigo Testamento falava do que nós cristãos chamamos de segunda vinda, mas não falava do arrebatamento. O Novo Testamento fala ainda do que nós chamamos de segunda vida, mas agora acrescentou um elemento a mais, que é o arrebatamento. E por não compreenderem essa distinção, muitos estão se confundindo. Pelo menos é o que eu acredito. Meu ponto de vista é que estão se confundindo. Porque Paulo é aquele quem traz a revelação do arrebatamento no Novo Testamento. Nas duas expressões, existem dois textos áureos sobre o arrebatamento no Novo Testamento. É 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 1 Coríntios capítulo 15. Nos dois textos, quando Paulo fala do arrebatamento, ele usa expressões que mostram que o que ele tem para dizer sobre o arrebatamento, ele não leu e nem ouviu de pessoa nenhuma. Ele não conhecia porque era uma informação de domínio público, como se estivesse na Bíblia da sua época, ou porque alguém lhe contou, um apóstolo que andou com Jesus, não. Ele dá a entender claramente que foi uma coisa que ele soube por revelação, foi um conhecimento adquirido de forma sobrenatural. Numa delas ele diz, eis que vos declaramos por palavra do Senhor. Ou seja, ele está falando o quê? É uma palavra que veio diretamente da boca de Deus para ele. O ministério de Paulo não era baseado em conhecimento humano. Quando Jesus apareceu para ele, lá em Atos 26, 16, Jesus disse, Paulo, firma-te direito sobre os teus pés, porque eu te apareci para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas coisas em razão das quais eu te aparecerei ainda. Jesus disse, você vai testemunhar e você vai ministrar sobre as coisas em razão das quais eu vou te aparecer. Então Jesus esteve aparecendo em Paulo em momentos diferentes, falando sobre coisas diferentes, das quais Paulo deveria tratar. Uma delas é a ceia. Por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, Paulo diz, porque eu vos entreguei o que eu recebi do Senhor. E na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, ele deu graças e ele disse, como é que Paulo sabe disso? Não contaram para ele, o povo que estava lá, os discípulos, não. Jesus disse, eu recebi do Senhor. Do Senhor. Na noite que ele foi traído, ele disse isso, ele disse aquilo. Jesus disse para Paulo o que foi que ele disse na noite que ele foi traído. Veja a importância da revelação que Paulo traz. Não é à toa que Pedro diz que sabe que a sabedoria de Paulo foi dada, assim como Jesus falava por uma sabedoria que lhe fora dada. Era uma coisa sobre-humana, transcendia a descoberta do intelecto humano. E o próprio Paulo confirma isso em Gálatas, capítulo 1, versículo 11, versículo 12. Ele diz, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas foi por revelação de Jesus Cristo. Oh, coisa linda, gente. Ele disse, Jesus me revelou. Foi Jesus que contou para mim. Eu falo o que eu ouvi de Jesus. Quando chega na questão do arrebatamento, a mesma história se repete. O mesmo princípio se repete. É por isso que ele diz, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Por que ele chama de mistério o que ele está explicando ali em Coríntios sobre arrebatamento? Porque era uma coisa que ninguém sabia, era oculta. Foi revelada e ele disse, eu vou dizer para vocês aqui um mistério. Ele recebeu por revelação. E para que não haja dúvida que o que ele tem para dizer sobre o arrebatamento é uma coisa que Deus revelou para ele, que Jesus contou para ele, trouxe para ele por revelação, ele deixa isso de forma explícita em 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando ele diz, eis que vos declaramos por palavra do Senhor. Ou seja, ele está falando do contexto do arrebatamento e ele diz que é uma coisa que ele aprendeu de Jesus. É por isso que você não vê ninguém falando de arrebatamento no Novo Testamento. Pedro não fala de arrebatamento, João não fala de arrebatamento. Nós vamos encontrar ali um indício do que viria a ser a doutrina do arrebatamento em João capítulo 14, alguns elementos de Mateus 24, mas são coisas dentro de um contexto mais abrangente, voltado mais especificamente para uma coisa específica. Jesus não estava podendo falar abertamente. Ele até, em algumas ocasiões, disse que queria falar, mas sabia que não podia. Ele tinha que respeitar o limite da capacidade dos discípulos de entender certas coisas que seriam reveladas posteriormente pelo Espírito Santo. Ele sabia que buraco de pano velho não dá para tampar com um pedaço de pano novo, que vinho novo só se conserva através de odres novos. Então Jesus Cristo ele pisava em ovos em certas colocações, até mesmo com os discípulos. Mas, ele disse, quando o Espírito vier, o Espírito da verdade, ele vos falará todas as coisas, ele vos guiará a toda a verdade, aí vocês vão se lembrar dessas coisas que eu falava assim parcialmente, por parábolas, enigmaticamente, por meio de figuras e comparações. Vocês vão entender que era sobre isso que eu estava falando, vocês vão se lembrar do que eu falava. Ele não estava falando sobre o Espírito Santo lembrar a gente onde é que está o capítulo e o versículo da passagem que a gente está procurando.
Ele está falando sobre Verdade. associar as revelações do Espírito Santo ao que Jesus Cristo falava. Então, resumindo, o que é que acontece? Paulo é o único que fala do arrebatamento no Novo Testamento, tá, gente? E é só no Novo Testamento que a gente vai entender essa diferença que há entre uma coisa e outra. O povo pós-tribulacionista, pelo que me parece, me permitam dizer isso, se confundiram em outras coisas, mas essa é uma das razões pelas quais eles não conseguem entender a diferença uma da outra. Outra coisa essencial e importante que me parece que os meus irmãos queridos pós-tribulacionistas não perceberam é que há uma distinção específica do tratamento de Deus com o povo judeu e com a igreja, que inclui alguns judeus. Há uma diferenciação. E esses são basicamente os dois elementos cruciais para uma incompreensão da diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda e a necessária separação de um certo tempo entre um acontecimento e outro. Mas eu só falei isso porque alguém falou, de uma certa forma está aqui dentro do assunto. Mas o que eu queria dizer, voltando aqui ao que a gente estava conversando antes, é o seguinte, é que parece que Deus estabeleceu um tempo limite para a habitação do homem na face da terra. E desde antes do nascimento de Jesus Cristo, rabinos já escreviam sobre isso. Existe uma tradição textual rabínica, inclusive o próprio Talmud fala sobre isso, de que eles acreditavam, por interpretação da Bíblia, não que qualquer interpretação judaica seja correta, não é isso que eu estou querendo deixar implícito aqui, tá, gente? Eu não estou aqui fazendo apologia ao que os judeus falam, longe de mim. Se os judeus estivessem certos em tudo que fazem, em tudo que dizem, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, jamais teriam perseguido os apóstolos, jamais estariam lutando contra a pregação do evangelho, tá? Longe de mim. Mas o que eu quero dizer é que a palavra de Deus, ela testemunha sobre isso, e os estudiosos da palavra percebem as coisas, veem as coisas. E mesmo os judeus errando de uma forma geral, eles conseguiam perceber verdades que até Jesus reconhecia. Certa ocasião, Jesus Cristo disse, não me lembro se foi em Mateus 18 ou Mateus 10, mas Jesus disse, façam tudo o que os escribas e os fariseus disserem para vocês, porque eles estão assentados na cadeira de Moisés e eles falam aquilo que está escrito na lei de Moisés. Façam tudo o que eles vos disserem, mas não façam aquilo que eles fazem. Ou seja, Jesus disse, eles interpretam corretamente, eles sabem o que está escrito, o que eles falam deve ser praticado, não o que eles vivem, mas o que eles falam sim. Ou seja, Jesus Cristo disse, façam o que eles falam, mas não façam o que eles dizem. Da onde veio aquele nosso ditado popular, né? Foi Jesus quem disse isso, referindo-se ao que os fariseus ensinavam, porque ensinavam com base no texto sagrado. Além disso, quando Herodes perguntou aos escribas, onde é que vai nascer esse rei dos judeus? Aí eles disseram, tem que ser em Belém, porque está escrito. Eles sabiam do texto, eles confirmavam as passagens. Há vários exemplos destas questões ao longo da Bíblia. Sendo assim, a gente pode supor que alguns judeus, rabinos, independente da vida que tiveram, conseguiram acertar e perceber algumas verdades. E o fato de nós termos diversos testemunhos, diversos rabinos em séculos diferentes escreveram falando sobre a mesma coisa. Qual é a questão? Eles acreditavam e acreditam até hoje que Deus estabeleceu um tempo limite para a vida do homem na face da terra. E que a história completa da humanidade será um grande período de 7 dias de milênios. Ou seja, o descanso que a humanidade há de experimentar no tempo do reinado messiânico de Cristo seria o Shabat, é o grande Shabat da humanidade. O mesmo Shabat que é praticado pelos judeus semanalmente como figura profética, sagrada entre Deus e os judeus, porque afinal de contas a salvação vem dos judeus, então as práticas religiosas judaicas servem de complemento à mensagem da salvação que tem que chegar ao mundo, significa que o Shabat é uma figura profética do tempo limite para a vida do homem na face da terra. Se isso for verdade, quer dizer então que Deus, desde o princípio, e nós sabemos que ele é aquele que anuncia o fim desde o princípio, desde o livro de Gênesis, desde o livro dos princípios, ele mostrou que o homem deveria, trabalhando e fazendo a sua obra por 6 dias, mas no 7º dia ele deveria descansar. E isso foi institucionalizado na época da lei, quando chega em Êxodo. Moisés diz, 6 dias trabalharás e no 7º dia descansarás. Desde o princípio, a figura profética do repouso da história da humanidade está sendo falada. Porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Isso é falado no Salmo 90, que é um salmo essencialmente
sobre tempo, ele fala sobre a vida de Deus ser de eternidade a eternidade e sobre a brevidade da nossa vida. É lá que se fala que o homem vive até os 70 ou 80 anos. É lá que se fala, Deus dá-nos coração sábio para que possamos contar os nossos dias. É lá que fala, um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia. É um salmo essencialmente sobre tempo. E em 2 Pedro, capítulo 3, é o segundo lugar onde aparece a expressão, onde ele pega emprestado do Salmo 90. Ele diz, uma coisa também não deveis esquecer, amados. Não é saber, ele diz, não podeis esquecer. Então, pelo que Pedro fala, pelo que parece, era uma coisa de conhecimento geral dos judeus. Porque no começo da história da igreja cristã, os crentes eram judeus. A igreja era considerada uma seita judaica. Todos os crentes eram judeus. Quando o gentio começou a nascer de novo e ser batizado no Espírito Santo, os crentes começaram a pensar, e agora, será que o gentio pode também? Eles ficaram confusos, eles não sabiam o que Deus estava fazendo. Tiveram que se reunir, dialogar, chegar a uma conclusão, porque os gentios estavam sendo abençoados sem precisar se circuncidar, sem guardar a lei de Moisés, porque a igreja cristã era a igreja judaica, essencialmente judaica. O que é que acontece? Então Pedro, quando ele se dirige aos cristãos daquela época, essencialmente judeus, ele diz, porque vocês não devem esquecer, ou seja, é bem possível que todos os judeus que haviam se tornado crentes em Cristo Jesus sabiam já pela cultura judaica que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Porque o Salmo 90 já dizia isso e vários outros livros escritos por rabinos presentes na cultura judaica de 200 para trás, anos antes de Cristo, já falavam exatamente isso, que o homem viveria na terra 6000 anos e os 7 milênios seria o grande da humanidade. Aí vem Pedro e diz, não deveis esquecer, um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. E o contexto no qual essa expressão aparece na Bíblia pela segunda vez, a primeira no Salmo 90, a segunda vez em 2 Pedro 3, o contexto onde aparece em 2 Pedro é justamente sobre a volta de Jesus Cristo. Sobre o tempo da volta de Jesus Cristo. Supostamente ele está demorando demais. Ele diz, eu sei que tem alguns amigos falando, cadê a promessa da sua vinda? Desde que o mundo começou, está tudo igual, isso não vai mudar nunca, isso é besteira. Aí Pedro vai e diz, eles estão falando isso, mas ele se esquece que um dia o mundo foi destruído pela palavra de Deus. Ele prometeu e cumpriu. Pela mesma palavrinha, Deus prometeu que o que tem hoje vai ser torrado no fogo. Agora, uma coisa vocês não podem esquecer, ainda que pareça ter a sua promessa, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O que isso deve significar, gente? Provavelmente Pedro estava sendo influenciado ali, além do Espírito Santo, por informações válidas, extraídas dos textos bíblicos e da cultura judaica, que falavam sobre a história do homem na Terra por 6000 anos. O fato é que há muito texto na Bíblia mostrando essa verdade. O próprio rascunho do livro de Gênesis, da lei, falando sobre os 6 dias e o 7º, mostra isso. Porque o que parece é o seguinte, quando você começa a estudar essa cronologia e você vai fazer a conta na ponta dos lápis, e eu não sei se vocês nunca se perguntaram sobre isso, né? Por que que Deus é tão preciso a respeito de datas? Quando os profetas vão falar, eles dizem, me veio uma palavra do Senhor no dia tal, no 12º ano do reinado. É tudo tão contadinho, preciso, registrado. Não é à toa, gente. Para que aquele negócio de falar que não sei quem foi pai de não sei quem, que foi pai de não sei quem, que foi pai de não sei quem, se passou não sei quantas gerações até chegar não sei quem, fulano de tal viveu não sei quantos anos e gerou não sei o quê. Aí esse não sei quem viveu mais não sei quantos anos e gerou não sei quem. Para que isso? Será que é preciosismo da parte de Deus ou tem algum fundamento? Me parece que sim. E é exatamente aí, quando você começa a fazer as contas de Adão até Abraão, você vai perceber que existe aproximadamente 2000 anos. É 2008, para ser mais preciso. Mas não dá para a gente entrar aqui nas minúcias do estudo da cronologia para compreender a questão. Mas o importante é que a gente saiba, pelo menos por enquanto, que existem aproximadamente 2000 anos de Adão até Abraão, que são momentos cruciais e importantes na história da redenção humana. De Abraão até a morte do Cordeiro profetizado por todo o Antigo Testamento, são mais 2000 anos. Da morte e ressurreição de Cristo, não é do seu nascimento. Algumas pessoas contaram as datas a partir do seu nascimento, calcularam mais ou menos aí quando é que seria o final do tempo da igreja e ficaram tentando chutar sobre a volta de Cristo. Mas o estudo mais correto a respeito do assunto tem que apontar não para o nascimento de Jesus, mas sim para o momento da sua morte e ressurreição. De Adão a Abraão são 2000 anos aproximadamente, de Abraão até a morte de Jesus são mais 2000, da morte e ressurreição de Cristo até o final do tempo da igreja,
serão mais 2000 anos. Se Jesus morreu, de fato, no ano 33, eu sei que existe aí uma controvérsia em relação à defasagem do tempo, para mais ou para menos, segundo os dados do Ibope, né? Há quem diga que foi 4 anos depois ou 4 anos antes, não vem ao caso. Mas vamos supor que tenha sido no ano 33, mais ou menos, que Jesus morreu. Se esse pensamento estiver correto, gente, benza a Deus que esteja, né? Não sei. Mas se ele estiver correto, então significaria que no ano 2033 terminaria o tempo da igreja. Pelo menos 7 anos antes deveria acontecer o arrebatamento, para quem acredita que a Bíblia ensina o arrebatamento pré-tribulacional, como eu acredito. Por que pelo menos 7 anos antes? Porque a tribulação, pelo que parece, durará 7 anos. Mas ninguém sabe quando é o arrebatamento. O arrebatamento não marca o início da tribulação, como alguns pré-tribulacionistas supõem. O arrebatamento é a retirada da igreja da terra, mas não o início da tribulação. O início da tribulação é marcado quando o anticristo assinar um contrato, um tratado internacional, incluindo várias nações, inclusive o povo judeu. Que é quando, a partir de então, os judeus pensarão, agora nós temos paz e segurança. E é provavelmente nesse tempo quando o templo será construído. Se a Universal construiu o Templo de Salomão em 3 anos aqui no Brasil, por que que então, em 3 anos e meio, um templo não poderia ser construído durante a tribulação, né? Muita gente se questiona sobre isso. Mas o que acontece é que quando... Eu disse pelo menos 7 anos antes por isso. Pelo menos 7 anos antes por isso, né? Porque a igreja é arrebatada e ninguém sabe quanto tempo vai passar do arrebatamento até o momento em que o anticristo vai assinar esse tratado. Só Deus sabe. Pode ser 7 dias, 7 anos, 1 hora, 1 ano, ninguém sabe. Quando começa a tribulação? Quando o anticristo assinar o tratado. Mas pelo menos 7 anos antes, a igreja tem que ser arrebatada antes do ano 2033. Aí você diz, Natan, isso não é marcar datas? Eu acho que a gente está estudando numa época em que ninguém jamais viveu. Certas verdades divinas jamais seriam compreendidas se não chegássemos na época para a qual elas estavam seladas por Deus. Numa ocasião, Daniel, ele ouviu palavras profundas de Deus, ele disse, eu não entendi. Aí Deus disse, Daniel, fica na tua, porque isso não é para ti não. Isso aí vai ficar selado para o tempo certo. Ou seja, era uma coisa mais para frente, um tempo específico. Muitos esquadrinhariam, buscariam, o conhecimento se multiplicaria. Mas quando chega o momento da coisa ser compreendida, a revelação da verdade que havia sido selada por Deus, ocultada dos homens, começa a aparecer. A gente começa a compreender e as coisas começam a fazer sentido. Pode ser que esse ensino seja verdadeiro. Esse ensino, ele não foi ministrado por ninguém da nossa época que esteja vivo hoje. Eu li um livro de um pastor de Oxford, do Reino Unido, chamado Derek Walker, mas esse livro dele, de mais de 300 páginas, que se chama As Chaves do Tempo, que ele diz que são 4, depois vocês podem pesquisar na internet, tem o material dele dublado aí no português, o canal Todas as Produções do meu amigo Tiago. Tem várias coisas, inclusive isso, falando sobre ele, e sobre esse estudo, esse tema. Mas quem falava sobre isso eram outros homens do passado. Nesse próprio livro e nessa mensagem, Derek Walker faz menções repetitivas a um senhor que ele chama de Sir Edward Denny, ou alguma coisa parecida, que falava sobre isso, um livro que Derek Walker teve a chance de conhecer e estudar, de gerações passadas, que viveram antes. Então ele estudou, foi impactado com aquilo, fez uma pesquisa mais profunda sobre o tema e escreveu o seu próprio livro fazendo menções ao homem cujo livro ele havia lido. Então, esse mesmo homem que escreveu esse livro já faz menções a outros homens do passado que tinham falado sobre isso, porque a revelação ela vai se aumentando e se multiplicando à medida que a geração vai passando e chegamos mais perto do fim. E esse tipo de princípio de trazer revelações e acrescentar informações com base nas revelações que já foram publicadas anteriormente é bíblico. Que Daniel disse, eu entendi pelos livros e cita o livro de Jeremias. Ou seja, ele leu o livro de Jeremias e aí Daniel escreve o seu próprio livro e acrescenta coisas às coisas que ele cita do livro de Jeremias. Quando chega em Pedro falando sobre as profecias, ele diz, nenhuma profecia é produzida por particular elucidação, mas homens santos falaram pelo Espírito de Cristo que neles estavam. Olha só o que ele diz, investigando, pesquisando, perscrutando sobre aquilo que deveriam falar. O que significa isso? Eles estudavam os livros dos profetas anteriores a eles.
Eles estudavam, pesquisavam, descobriam, entendiam pelos livros e pela unção do Espírito Santo, proferiam aquilo que devia ser falado. Não eram homens ignorantes de textos de outros profetas anteriores a eles. Além disso, o próprio texto de Atos capítulo 2, quando Pedro está explicando para o povo o que acontece quando a igreja fala em línguas pela primeira vez, ele diz, sendo Davi profeta e sabendo que Deus lhe havia, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Pedro diz, Davi falou isso sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Por quê? Porque era profeta e sabia que Deus lhe havia prometido que um descendente seu se assentaria no trono. Ou seja, a profecia de Davi se baseava no conhecimento que ele tinha a respeito do assunto. Então veja que o conhecimento está muito associado às profecias que merecem crédito. Até o texto que a gente costuma citar de 1 Coríntios capítulo 13 diz, em parte conhecemos, e é por isso que em parte profetizamos, porque a profecia ela nasce do conhecimento prévio que se tem da Bíblia, que não é meramente natural, mas essencialmente sobrenatural. Tá, gente? Então eu creio que nós estamos numa época em que conhecimentos têm se acumulado uns sobre os outros como camadas. E nós temos visto o que ninguém jamais viu. Me parece que nós estamos realmente no fim absoluto, né? Estamos mais perto do fim do que qualquer outra geração jamais esteve. E é claro que essa verdade vai se cumprir às próximas gerações, se é que vão haver outras, mas eu não sei. Pela soma dos testemunhos, a nação de Israel, o movimento geopolítico, a presença avassaladora do Islã no mundo como a maior religião de todos os tempos, claro, tirando o cristianismo, quando a gente ajuda aí a igreja ortodoxa, a igreja católica, a igreja evangélica, as seitas, como nós gostaríamos de chamar, que muitas vezes desprezamos, mas que também são cristãos, só assim o cristianismo é a maior religião do mundo. Tirando isso, o Islã é a maior religião do mundo, com os seus 1,7 a 1,8 bilhões de seguidores. E é uma religião essencialmente contra o povo de Israel e também contra os cristãos. Eu acredito, gente, que nós estamos sim no tempo do fim. E para aqueles que acham, que dizem assim, Natan, mas eu não acredito que o mundo tenha 6 mil anos ao todo, afinal de contas, os cientistas falam que há bilhões e bilhões de anos, os fósseis que foram achados. Tem um detalhe que os cientistas não consideram, a Bíblia. Tem esse pequeno detalhe. E eles fazem tudo para desdizer o que a Bíblia diz, para contradizer, para refutar, para mostrar que é falha, que é cheia de erros. E os cálculos que eles fizeram na datação dos fósseis encontrados está errado. Os cálculos que eles fizeram estão errados. Os fósseis são reais. Eles acharam, eles não criaram aqueles fósseis, ainda que exista alguma fraude por aí no meio do mundo, a maioria dos ossos foram encontrados, eles existiram, aqueles animais grandes devem ter existido numa época pré-diluviana, quando gigantes existiram e foram mortos, animais gigantes existiram e foram mortos. Talvez alguns até existam na profundeza do mar, né, nas regiões abissais, mas não vem ao caso. O fato é que os cálculos dos cientistas estão errados. Desde o dia que o mundo só tem 6 mil anos. A Terra é jovem. Ela não é tão velha como as pessoas estão supondo. Procure depois, na internet, um documentário no YouTube feito por PhDs, por geólogos, pessoas da área, acadêmicos, profissionais do meio. Procure, com dados locais e tudo. Eles mostram que a porque nesse documentário eles mostram por A mais B isso é uma verdade. Além do mais, gente, qual é o ano para os judeus? Do mundo. Esse é o tempo no qual, segundo os judeus, nós estamos. O fato é que os judeus cometeram uma falha no seu cálculo e parece que eles extraíram 200 anos aproximadamente. Se isso for verdade, então, o que parece é que nós estamos muito mais perto dos 6 mil anos do que parece, e depois dos 6 mil virá o milênio. Então, daqui para lá, até o cumprimento dos 6 mil, ainda vai acontecer o arrebatamento, o surgimento do anticristo e a tribulação. Depois, a segunda vinda, e aí começa o milênio. Estamos mais perto do que a gente imagina. Amém? Glória a Deus. Natan, meu Deus do céu, viu? Tem que tá salvo esse negócio aí, bicho. Tem que assistir de novo umas 3 vezes para conseguir pegar tanta informação. Amém. Ô, Natan, agora só uma observação que eu queria fazer contigo, que aí seria até bom. Isso vai ser coisa rápida? Tá, vai ser bem coisa bem rápida. Alguns acreditam e dizem, Natan, que esse período esse milênio, né, o chamado milênio,
eles não acreditam que seja um período literal. Eles acham que seja uma figuração para dizer de um tempo muito grande. Como que a gente poderia ver isso? Será se é de fato mesmo literal? Como é que a Se gente poderia? alguma expressão linguística? Sim, deu uma travadinha, mas eu acho que eu compreendi. É muito simples. Tá, vai lá. É muito simples. A palavra que aparece lá em Gênesis para falar sobre o primeiro dia é Yom. Yom. É a palavra usada por todo o Antigo Testamento para se referir aos dias de 24 horas. Inclusive, quando diz o primeiro dia, Yom Rishon, o primeiro dia. E assim vai, segundo dia, terceiro dia, são as palavras hebraicas usadas, inclusive até hoje, para se referir aos dias da semana. Nós falamos de domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, né? E no inglês ainda é Monday, Sunday, o dia do sol, o dia da lua, né? Como é em espanhol, né? Viernes, miércoles. Mas em hebraico, Yom Rishon, primeiro dia. Lá, como você diz assim, domingo. O hebreu, o judeu que fala hebraico hoje vai dizer, é o primeiro dia. A que dia é hoje? Yom Rishon, primeiro dia. Aí segundo dia, Caramba. terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Aí como é que a gente chama o sétimo dia? Shabbat. Que é o sétimo. O descanso. Sétimo. O sétimo. Até hoje é assim. Então, eu não sei, o pessoal que talvez tente alegorizar demais a Bíblia, que acaba caindo nessa tolice. Mas é bem literal, e essa mesma palavrinha Yom aparece em todo o Antigo Testamento como dia de 24 horas. Houve tarde de manhã o primeiro dia, houve tarde de manhã o segundo dia. Né? Não tem o que pensar, não. É isso aí. Entendi. Lá em Apocalipse 20 também, quando fala do 5 minutos. início, né, desse período de 1000 anos, ele vai trazer, se eu não me engano, do versículo 1 até o versículo 7, ele vai mencionar esse período específico de 1000 anos pelo menos 6 vezes. E é interessante ele colocar também que é necessário que durante os 1000 anos a besta seja aprisionada. Ou seja, como que seria alegórico, né, se é um tempo mensurável? Então não faz sentido, né? É isso aí, cara. Meu Deus do céu. Tem coisa demais, tem coisa demais. Natan, você pegou alguma pergunta interessante que você queria só explanar? Acho que tá faltando quanto tempo aí? Só 4 minutos, não dá mais para nada. Só para se despedir. Não dá mais. Então vamos só despedir. Agradecer, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. Infelizmente, não dá para a gente pegar todas as perguntas. Não dá para a gente. Acho que a gente pegou pouquíssimas, né, Natan? Porque, assim, você pega uma linha de raciocínio para parar para pegar alguma pergunta, você acaba quebrando. E o nosso intuito aqui, a princípio, também foi fundamentar bem, como vocês puderam ver. Está tudo muito bem fundamentado, com textos bíblicos e de forma exaustiva até, né? Então, assim, eu quero agradecer a compreensão de vocês com relação a isso. E em nome de Jesus, essa live vai ficar gravada para que a gente possa ver 1, 2, 3 vezes, compartilhar também, para que outras pessoas possam ver, porque, irmãos, é um assunto de extrema importância que nós precisamos sim nos ater, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Como você viu, nós estamos vivendo os últimos dias. É de fato os últimos dias, irmãos. Eu tenho plena convicção da volta de Jesus mais perto do que nunca. Tá? Então, assim, fiquem alegres com isso e compartilhe essa live, tá? Mais uma vez eu quero dizer isso. Não dá para responder todas as perguntas, mas quem sabe um outro dia a gente possa fazer, né, Natan? Uma só para perguntas. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Vai ser muito bom. Fala aí. Gente, mais uma vez, mil desculpas. Depois eu vou falar com o meu pessoal lá no Facebook e no YouTube. Assim que acabar aqui, eu vou entrar numa live com as minhas redes sociais pela câmera, como eu gosto de fazer, que não tem erro, sempre dá certo. O Instagram é muito limitado e tem essas dificuldades. Mas eu tenho começado uma série de lives esses dias. Eu ganhei de presente aqui uma anuidade dessa plataforma. Isso me animou muito, porque eu gosto de ter recursos para fazer coisas bem feitas. Infelizmente, o Instagram ele é mais limitado e dificulta, e a gente tenta driblar as limitações do Instagram. Nem sempre dá certo. Agora, eu vou tentar reproduzir esse vídeo e colocar lá no meu canal, tá, pessoal? Provavelmente, se der tudo certo, eu vou postar esse vídeo completo no YouTube, no Facebook, e vocês podem acessar com mais calma. Obrigado pelo carinho. Eu deixo aqui o meu beijo, minhas saudações. Que Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima live, onde Deus quiser. Amém.
Tchau. Amém. Então, vamos. Fala do teu livro, Natan, do teu site. Sim. Olha só, gente. Se alguém tiver interesse, eu tenho livros publicados, tá? A Bíblia, o Islamismo e o Anticristo, a Força Divina da Fé. São livros meus, estão lá no meu site, natanrufino.com.br. Procura lá se você tiver interesse e adquire, tá? Deus te abençoe. Obrigado. Tchau, Beijo. Rony. Obrigado, viu, Natan? Amém. Um beijo, meu irmão. Valeu. Saudade. Amém também. Valeu, tchau. Tchau, tchau, gente. Um abraço. A gente se fala depois, tá?